existe algo que, uma vez perdido, o dinheiro não traz de volta. Não é a sua saúde e também não é o seu tempo. É o respeito que você tem por si mesmo e o modo como você deixou o mundo inteiro te tratar. Em algum momento da sua vida, alguém fez uma oferta silenciosa, sem contrato, sem testemunha, até mesmo sem cerimônia. A oferta era bem simples. Finge que concorda aí rapidinho. Finge que isso não te machuca. Finge que você é outra pessoa. E eu posso te dar tudo o que você quiser. Às vezes era aceitação. Às vezes era dinheiro. Às vezes era o simples fato de não ficar de fora. E você foi lá e aceitou. Mas antes de continuar, eu preciso te dizer que a maioria dos vídeos sobre esse assunto nunca tem coragem de dizer. Existe uma diferença enorme entre ceder por sobrevivência e se trair por comodidade. Por exemplo, o homem que suporta uma função exaustiva para colocar comida na mesa dos filhos não está vendendo a sua dignidade. Ele está apenas exercendo uma das mais nobres de dignidade que existem, a responsabilidade. Outro exemplo, a mãe que engole o orgulho diante de um chefe completamente injusto e arrogante, porque aquele salário sustenta uma família inteira. E isso não faz dela uma mulher fraca. Ela é forte de uma maneira que poucos conseguem ser. Sobrevivência não é rendição, sobrevivência é resistência. E o que restou está apenas falando diferente. Eu tô falando do momento em que você já tem escolha e ainda assim escolhe se diminuir. Eu tô falando do executivo que sabe que aquela decisão tá errada, que vai prejudicar pessoas, mas fica quieto porque o bônus é bom, o bônus é muito mais prazeroso. Eu tô falando daquela pessoa que mente sobre o que acredita para pertencer a um grupo que, no fundo, ela nem respeita. Um fundo que o grupo nem liga para ela. Eu tô falando de quem ri de uma piada que machuca, porque tem medo de parecer sensível demais, de ser fresco demais, digamos assim. De quem toca a sua própria voz, ou melhor, troca a sua própria voz. A voz mais autêntica que você tem por aplausos de quem, na verdade, nunca soube quem você é realmente de verdade. Ou seja, você sendo uma pessoa falsa, no caso. Isso não é sobrevivência. Isso é uma escolha. E aqui tá a parte mais difícil de aceitar. A maioria das coisas que estamos vendo não vale o preço que estamos pagando. Tá, mas por que a gente faz isso? A psicologia chama de dissonância cognitiva. Quando nossas ações entram em conflito com nossos valores. O cérebro não abandona a ação. Ele distorce o valor. Ele diz, não é tão grave assim, eu precisava, todo mundo faz isso, por que eu não poderia fazer também? E com o tempo, você começa a acreditar nisso. O problema não é o erro que você cometeu, mas sim o problema é a história que você criou para justificá-lo. Porque cada justificativa que você aceita é uma fronteira que você derruba dentro de si mesmo. E cada fronteira derrubada toma a próxima transação um pouco mais fácil, digamos assim. Um dia você olha para trás e não reconhece mais a pessoa no espelho. Você não se reconhece mais. Não porque você mudou de verdade, mas porque você foi cedendo parte de si tão devagar que não percebeu que estava indo embora, que não estava sobrando nada. A linha não está num código de ética, não está numa lista de regras. E tem uma pergunta muito simples para isso. Você consegue olhar para si mesmo sem precisar desviar o seu olhar? Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de integridade. Essa capacidade de estar sozinho com a sua própria consciência sem ansiedade. As pessoas que perderam sua dignidade de forma silenciosa quase sempre têm dificuldade de ficar em silêncio. Porque no silêncio, a voz que você tentou calar começa a falar. E fala demais. E ela diz, você sabe de tudo que você abriu mão. Dignidade não é orgulho, não é arrogância. É a capacidade de saber quem você é de verdade. E não negociar isso por nada que não valha. Existe uma linha que me persegue. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A alma dessa frase não é uma entidade abstrata, mas sim é a soma de tudo que você acredita, de tudo que você defende, de tudo que você é quando ninguém tá te olhando. E a pergunta fica, quanto você já se vendeu? Bom, relaxa, você não precisa se explicar, você não precisa falar sobre isso, porque as pessoas se vendem de diversas maneiras. Como eu falei, criando outro perfil para outra pessoa,
fazendo piadas sem graças que sabe que para outras pessoas vai ser engraçado, se humilhando como um todo, como eu falei. E como eu disse, não precisa me responder. Mas responda apenas para si mesmo, reflita sobre isso. Porque no final, não são os outros que carregam o peso das concessões que você faz. É você, apenas você. E em silêncio, de madrugada, quando o barulho do dia vai embora e sobra só a sua consciência e um total silêncio. Seja quem você é, mesmo quando custa. Porque a única coisa que você nunca vai comprar de volta é a pessoa que você era antes de parar de se respeitar. Apenas confie nele. Seja forte e corajoso. Bom, se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Esse aqui vai ser um formato diferente do canal, um vídeo mais simplificado, mais focado na mensagem. Não que o outro formato não seja também, mas é só poder aumentar mais a frequência do vídeo e pegar uns assuntos um pouco diferentes, mas mesmo assim englobando a mensagem reflexiva no final. Bom, pretendo manter toda segunda os vídeos, né, lá para 5h30 da tarde, 6h30 na hora de Brasília, no caso, né? E o mesmo horário também, mais 6h30, toda quinta-feira. Trazer conteúdo para vocês e durante a semana colocando os shorts às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus, meus queridos. Já aguardem o próximo dia de segunda-feira, que tá muito bom. Como sempre, bom dia, boa tarde, ou até mesmo uma boa noite.